Fala galera da computação gráfica, vamos lá para mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre CAD 3D. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre vistas e comandos de visualização dentro do próprio CAD, tá? Então aqui eu tenho um modelinho já pronto para trabalharmos. E se você observar, como a gente vem do 2D, já dá para a gente entender que ele está numa vista de topo, né? Por isso que o cubo de visualização está em top. Aqui também mostra, né? É uma vista em topo. E ele está com estilo de visualização wireframe, que seria um estilo 2D. Depois eu vou ensinar como está mudando isso também um pouquinho para frente. Vou fazer um vídeo só disso daí, tá? Então olha só que interessante. Para você, como que a gente está no ambiente 3D, então eu tenho três dimensões para visualizar o objeto, eu tenho o X, o Y e agora o Z, que é a altura, permite que eu trabalhe em várias outras vistas dentro do próprio CAD. Vamos lá então, ó. Várias maneiras para você trocar as vistas. A primeira maneira é você vir aqui onde está escrito Top, você clicar e ele vai aparecer todas as vistas que o CAD permite para você trabalhar. Do top ao back são as vistas ortogonais. E do SW Isometric até o NW Isometric são as vistas isométricas. Aí seria sudeste, noroeste, sudeste, noroeste, nordeste e por aí vai, sudoeste, né? Para a gente entender um pouquinho essas vistas pré-definidas. Daqui a pouco eu vou mostrar elas para vocês dentro do próprio cubo de visualização, tá? Então é muito fácil. Basta você estar escolhendo uma dessas vistas aqui, que você poderá estar trocando. Vamos dar um exemplo. Se você quer a vista frontal, só você clicar aqui em Front. Só que uma coisa tem que ser muito observada. O CAD 3D agora ele vai trabalhar com um sistema de coordenadas maior. Ou seja, um número maior de possibilidades de coordenadas para trabalhar. Então, por exemplo, quando a gente estávamos trabalhando no 2D, a gente só tinha o quê? Os dois tipos de coordenada padrão, né? O CS padrão do CAD, que é o X e o Y, não é? Sendo o X o comprimento, o Y seria a nossa altura, no caso em 2D, né? Numa vista em top. Quando você estiver trabalhando em 3D, conforme você escolhe aqui qualquer vista pré-definida, aqui na aba Home, no painel Coordinates, ele vai ajustar o sistema de coordenadas para você. Então, no caso, ele está com o sistema de coordenadas, uma UCS Front. Então, tudo que você criar, ele vai ser criado obedecendo esse sistema, que é o sistema frontal. Então, tudo que você criar agora de objeto, ele vai ser criado frontalmente. Então, por exemplo, se eu vier criar um círculo, ó, eu vou criar esse círculo, ele vai ser criado frontalmente aqui para você. Se eu mudar de estilo de visualização, vamos supor, eu vou colocar agora no left, ó, left. Agora aqui no left, ó, ele mudou meu sistema de coordenadas para left. Vou criar um outro círculo aqui para você visualizar, tá? Vou mudar agora meu sistema de coordenadas para top. Vou criar agora um outro círculo só para você observar. E agora eu vou mudar para um sistema isométrico. Olhem só o que nós temos aqui, ó. Eu tenho esse círculo, que basicamente eu criei esse círculo na left. Eu tenho esse círculo aqui, que basicamente eu criei ele na vista frontal. E eu tenho esse círculo aqui, que eu criei ele no topo. Então, o que você tem que entender? Que conforme você troca aqui o sistema de coordenadas, o estilo de visualização ortogonal, ele ajusta o seu sistema de coordenadas. Isso não é bom. Por que isso aí não é bom? Porque se você for trabalhar com qualquer criação de qualquer objeto aqui, ele vai respeitar esse sistema de coordenada, que no caso está o top. Vamos supor, se aqui estivesse na front. Então, se eu fosse criar um objeto, ó, vamos supor, eu vou criar lá um objeto com align. Ó, se eu fosse criar um objeto, ele vai respeitar a minha vista frontal. Olha só onde ele veio criado, ó. Olha só que ele está criado. Então, isso daí acaba confundindo e não ajudando a forma de trabalhar dentro do próprio CAD.
Então, o que eu recomendo para que você faça? Isso tudo que eu fiz, o ideal é, vou voltar aqui tudo, vou deixar aqui ó, no top e vou deixar aqui para o Word. O sistema de coordenadas padrão do CAD é o Word, que é a coordenada universal do CAD. Então aqui o interessante é que ele basicamente sempre fique no Word. E para você visualizar o objeto em outras vistas sem trocar o esquema de coordenadas, vamos utilizar o cubo de visualização. As faces do cubo são as vistas ortogonais. E as arestas do cubo são as vistas isométricas, sendo que os cantos do cubo são as 4 vistas isométricas pré-definidas que nós temos aqui, ó, que seria a SW isométrica, SA isométrica, NE isométrica e por aí vai. São as quinas do cubo. Então vamos supor, eu vou clicar numa quina, ó, cliquei. Clicar nessa quina, ó, eu estou na SW isométrica. Na outra quininha superior, ó, eu estou na SA isométrica. Na outra quina, NE isométrica, que seria noroeste. E na outra quina, opa, peraí, que foi? E na outra quina, o NW isométrico. Então isso que é interessante, tá? Só que observem, conforme eu vou escolhendo aqui qualquer aresta do cubo de visualização, ó, no sistema isométrico, ele não altera meu sistema de coordenadas. Ó. Então, na vista isométrica, ele não altera meu sistema de coordenada. Então, na questão isométrica, você pode escolher o cubo ou por aqui. Tanto faz que ele não altera o meu sistema de coordenadas. Isso é interessante. Se eu clicar, por exemplo, na face do cubo de visualização, ó, ele está na frontal, só que eu ainda estou com o meu sistema de coordenadas do tipo Word. Se eu colocar numa vista isométrica, ó, você vai entender. Ó. O Word, como que ele é definido? Ó? O Word ele é definido como sendo o plano top, o x e y, e o z a minha altura. Então, essa é a coordenada padrão que a gente tem no CAD. Se eu trocar aqui agora, ó, colocar, por exemplo, em bottom, observem como a minha UCS ela mudou. Ó. Como a minha UCS ela mudou. Então, isso é fácil. Às vezes você pode bater o olho na UCS e falar, mas peraí, essa UCS está estranha. Possivelmente o seu sistema de coordenadas não está no Word. Então, eu vou voltar e colocar no Word aqui. Aí dá para você perceber que o sistema de coordenadas está certinho. Para facilitar um pouquinho, toda vez que estiver no estilo 2D wireframe de visualização, você vai ter esse estilo de sistema de coordenadas aqui no meu UCS Icon. Ele vai ficar 2D. Se eu colocar, por exemplo, no conceitual, nós vamos ter uma aula só disso, eu tenho preenchimento sólido e a minha UCS passa a ser 3D. Ok? Então, a dica que eu deixo aqui para vocês, daqui nada mais é do que uma dica, é você sempre deixar aqui no sistema de coordenadas Word e conforme você quer visualizar o objeto em outras faces, em outras vistas, utilize o cubo de visualização, clicando nas suas arestas, que são os cantos seriam as isométricas, as quinas, né, do cubo seriam as vistas isométricas, juntamente com as arestas, e as faces ortogonais, por exemplo. Esta aresta aqui é uma vista isométrica. Só que quando eu clico nessa aresta, ele não aparece nenhum tipo de isométrica pré-definida, ele chama de Custom View, ou seja, uma visualização customizada para trabalharmos. A quina, ele já entende como sendo uma isométrica, não é? E a face, ele já entende como sendo também uma vista ortogonal. Só que o que é interessante, aqui mostra que eu estou na frontal, só que ele não ajusta o meu sistema de coordenadas para aquela vista. Então isso evita que cria-se problemas, né, na hora da criação dos objetos, certo? Ah, mas Diego, mas eu tenho que deixar sempre no Word? Não posso escolher alguma? Não, é claro. Você pode ir mudando aqui conforme a necessidade da modelagem, para facilitar também. Não tem problema. Outra forma de acessar essas vistas aí, vamos lá, ó. Vou colocar aqui numa isométrica. Outra forma de acessar essas vistas, é só você vir em View, Visualize. E aqui em Visualize eu tenho todas as vistas ortogonais e isométricas. Eu tenho aqui também o meu sistema de coordenadas. Tenho aqui também, que é bem interessante, que é o Model Viewports, que aqui no Model eu posso escolher mais áreas de trabalho para, no caso, dividir a minha área de trabalho em mais de uma tela. E aqui os meus Visual Styles, que são meus estilos de visualização.
que eu vou falar numa aulinha um pouquinho mais para frente. Eu pedi aqui só para colocar no conceitual, né? Mas depois eu vou mostrar mais que um desses estilos. Ok? E também tem o View Manager, que é o gerenciador de vistas do CAD. Então você pode estar colocando aqui Model Views. Model Views o que seria? Seriam as vistas criadas por câmeras. Então quando você cria câmera no CAD 3D, elas podem ser editadas aqui no Model Views. Layout Views, que seria visualizações de layout, como eu estou no Model não vai aparecer. E o Preset Views, que seriam as vistas pré-definidas, que já são criadas. Aqui você pode criar novas vistas para poder estar trabalhando com elas. Tá? Vou cancelar aqui. E vou passar agora mais um comando que é bem interessante para a gente trabalhar, que são os comandos de visualização. Agora eu acabei de falando das vistas e daí a gente vai falar dos comandos de visualização. Quais são eles? Comando PAN, que é o mesmo do nosso 2D, né? Clique e segura o botão do meio do mouse, ou a rodinha do mouse, ou o botão de rolagem do mouse. Zoom Real Time, para trás e para frente, né? Que é a rodinha do mouse, né? A rolagem do mouse, o botão de rolagem. 2 cliques com o botão do meio, Zoom Extended. Isso não muda nada do 2D para o 3D. E eles ficam aqui também, ó. O PAN e os zooms da vida. Só qual que é a diferença? Quando eu ativo o PAN por aqui, você vai usar o PAN com o botão esquerdo e não mais com a rodinha. E após eu ter terminado o comando PAN, eu tenho que dar Enter ou barra de espaço ou ESC para sair ele. Então isso é diferente, mesma coisa que lá no 2D, não é? Mesma coisa com os zooms que nós temos aqui. Mas eu gosto de utilizar muito o mouse, né? Muito fácil, né? Clico e seguro com o botão do meio, ele dá o PAN, eu soltei, ele tira o PAN. Tranquilo. E aqui abaixo tem mais um que é bem interessante, que é o Orbit, que ele permite você rotacionar a sua visualização. Você não rotaciona a peça, você apenas escolhe um outro ponto de visualização. Se eu ativar o Orbit por aqui, ó, ele está sendo utilizado com o botão esquerdo. Eu tenho que dar ESC para tirar do Orbit. Então, por exemplo, ó, ESC tirou do Orbit. Então, qualquer modificação que você fizer com o Orbit, ele chama de vista customizada. Tem um atalho para o Orbit? Tem, que eu acho muito fácil para utilizar, ao invés de estar clicando aqui. Que é, segura o Shift, clica e segura a bolinha do mouse, que é o botão de rolagem. Mexe para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, eu tenho o Orbit. Beleza? Zoom. PAN. Orbit, ó. Consigo girar a peça e colocar ela em qualquer vista. Lembre-se que isso é 3D, você tem que escolher a melhor vista para poder trabalhar. Beleza? Então já mostrei o PAN, Zoom, Orbit. E tem algumas derivações do Orbit. Ó, vou dar 2 cliques com o botão no meio, vou escolher uma vista aqui isométrica, ó. Meio que padrãozinha. E eu tenho aqui algumas derivações aqui na barra de navegação, que é o Free Orbit, que ele cria esse círculo com círculos nos seus quadrantes, onde ele permite que você gire a peça respeitando os limites deste círculo. E também tem um que é para a visualização geral da peça, que é o Continuous Orbit, que permite que você gire a peça. Só que é claro, dependendo da sua velocidade que você move o mouse para a esquerda e para a direita, ou seja, clico, seguro e puxo para a esquerda e solto. Ele vai rotacionar, ó. Quem tem labirintite está ferrado, né? Porque olhar esse negócio girando aí não é bacana. Então essas são as derivações que nós temos. Tem também um comando que é bem interessante, que eu vou aproveitar e mostrar nesse, né? Que a gente está falando de vistas e comandos de visualização. Um puxa o outro. Que é essa ferramentinha aqui que chama Steering Wheels, se eu estiver enganado, né? Chama de Full Navigation Wheel. Ele é bem bacana. Quando você ativa ele, ó, você puxa o mouse para a esquerda, eu cliquei com o botão esquerdo e trouxe, ele fica no mouse. Então, conforme você vai mexer no mouse, ele vem junto. Então, ele tem aqui como se fosse um objeto transparente,
onde ele tem várias opções. Ele é mais preciso. Então, por exemplo, se eu quero a opção de zoom, eu clico e seguro com o botão esquerdo, ele aplica um zoom mais preciso. Soltei, ele volta para aquele menu principal. Tem o Orbit também. Clique e seguro com o botão esquerdo, ele aplica um Orbit. Soltei. Comando PAN, clique e seguro com o botão esquerdo. PAN. Soltei. Tem também aqui uma opção, ó, que ele permite, clicando e segurando, permite que você volte às últimas vistas que você estava trabalhando com ele. Então vamos supor, ó, vou aplicar aqui um Orbit. Vou aplicar aqui um PAN. Vou aplicar aqui um Zoom. Se eu clicar aqui nessa ferramenta que seria mostrar as vistas utilizadas, ó, ele vai mostrar todas elas que eu utilizei com o comando Steering Wheels. E tem alguns outros, como o Look, que é uma visualização parecida com o olho humano. Tem o Up-Down, que seria para o Up-Down, né, que seria para cima e para baixo, né, o Top e Bottom. Eu tenho o Walk, que é para simular como se fosse um sistema de passos, né, para simular um andar. Como se você estivesse andando para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima. É bem interessante também. E o Center. O Center permite você escolher um ponto central. Ó, eu clico com o botão esquerdo, seguro e solto em qualquer ponto da peça. Ele vai centralizar a visualização para lá. Uma coisa importante também, que tem aqui para a gente finalizar. Deixa eu fechar ele aqui, clicando com o xizinho. Que são o esquema de visualização. Esse esquema de visualização que nós temos aqui não é um estilo, é o esquema paralelo. Então ele não é um esquema real, ele não traz próximo a realidade que nós temos. Né? Como muda isso? Clicando com o botão direito em cima do cubo de visualização, ou vindo aqui em Custom View, nós temos, ó, paralelo e perspective. O paralelo ele não é real. Então nós temos, são traçadas linhas paralelas aqui na tela e você visualiza como se fosse uma vista chapada. Ele não te dá profundidade, não te dá um ponto de fuga. Se eu clicar com o botão direito aqui no cubo de visualização e escolher Perspective, agora ele está no estilo, vou usar o Orbit aqui, ó, Perspective. Olha só como que muda, é criado automaticamente no CAD um céu, então ele vai te dar uma ideia de céu e de horizonte, e é um estilo Perspective. Agora se eu tenho um ponto de fuga, e isso é bem interessante também. Tá? Eu vou estar minimizando aqui, vou abrir aqui um segundo arquivo que vai ajudar a mostrar isso daí para nós. Tá? Basicamente seria isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Estou esperando abrir aqui o segundo arquivinho, olha só que legal. Eu tenho aqui um conjunto de cadeiras e ele está no esquema de visualização paralelo. Eu vou trocar para perspectiva. Então, ó, voltando, botão direito, perspective. Ou eu clico aqui no sistema de coordenadas e coloco em perspectiva. Olha só que interessante também. O meu sistema de coordenadas ele não está no Word, ele está em Unnamed. O que seria isso? Seria coordenada não identificável. Não é interessante deixar assim. Sempre procurar deixar em Word. Word é o que você tem que deixar para poder estar criando os objetos, tá? Botão direito, perspective. Olha só como mudou. Vou usar aqui Shift e botão no meio para trabalhar com Orbit, ó. E agora é um estilo bem real e mais próximo da realidade. Beleza, galera? Acredito que seja isso. Nossa segunda aulinha aí sobre vistas e comandos de visualização. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado aí. Um grande abraço.